Negros, mulheres, jovens, transexuais, católicos, espíritas, indígenas. O povo brasileiro é diverso, mas muitas vezes essa variedade de gêneros, cores e escolhas ainda não é bem recebida na escola. Um desafio colocado para a sociedade e o espaço escolar que precisam repensar questões como o respeito e a diversidade. Falar sobre diversidade hoje é fundamental para a realização de direitos. Nós temos uma questão de populações que elas estão à margem dos direitos e as escolas, elas de certa forma contribuem para essa marginalização. Então essa diferença, ela deve trazer para a escola uma nova postura frente a uma igualdade social. Você tem que ter um equilíbrio entre a realização de direitos de forma igualitária, respeitando essas diferenças que é inerente ao ser humano. A humanidade, ela convive com grupos diferentes desde sempre. Mas por que a escola, de certa forma, ainda hoje é difícil falar de diversidade no ambiente escolar, professor? A proposta escolar, a proposta da educação escolarizada, ela se viabiliza e ela tem como fundamento o estabelecimento de um padrão de cidadão. Nós temos uma tradição do escola que privilegia a pessoa branca, heterossexual e até mesmo cristã. Esse daí é um padrão que a escola tem trabalhado. Só que nós temos hoje na escola, e aí abandonando a cultura de silêncio, aquele que não é branco, ele estava na escola, mas trabalhava com ele numa perspectiva que o branco era superior, aquele que não é heterossexual e aquele também que não é cristão. Então, essas pessoas elas devem ser compreendidas e ouvidas para essa transformação da realidade, tanto escolar como da realidade da nossa sociedade. Aí deve haver um diálogo entre escola e sociedade para que essas pessoas tenham os mesmos direitos que as outras. Agora, professor, o senhor disse aí que há escolas que promovem, potencializam essa, digamos, marginalização. De que forma isso ocorre? Poderia ocorrer? Elas vão potencializar a marginalização no momento que elas ignoram as diferenças. Nós temos a questão de gênero muitas vezes ignorada, a questão entre o homem e a mulher. Então, a escola deve olhar para a mulher, como aquela pessoa que é diferente do homem, ela tem outras formas de realização, ela tem outros lugares para ocupar dentro da sociedade. Assim como o negro e o branco. A nossa história ela é permeada pelo heroísmo do branco e pela derrota do negro nessa relação. Quando a escola ela mantém essa visão hegemônica que marginaliza essas populações historicamente marginalizadas, ela continua construindo uma história de exclusão dentro da escola, que a criança, o jovem, ele vai carregar para a sociedade, ele vai carregar para a sua casa uma questão de estima que é muito grave na formação dessas pessoas. A escola ela repete um pouquinho do que está fora. Nós não estamos preparados ainda. A sociedade brasileira ainda tem muita dificuldade de aceitar diferentes padrões, diferentes comportamentos. Nós vivemos durante muito tempo numa falsa democracia, a gente ainda está amadurecendo enquanto povo. A escola não vai ser diferente. Ela leva mais tempo para acompanhar as mudanças fora da escola. Ela é mais uma instituição que precisa ser mudada, como qualquer outra instituição, como qualquer outra organização. Nós temos elegido ainda, ou eleito ainda, modelos masculinos como referência do que é competência. A escola não vai numa mão muito diferente, ela vai mudando também. O público muda e esse público já não aceita mais um professor tradicional, daí tantos conflitos. Esse professor também muda, porque entra uma geração nova de professores, professores que são de grupos LGBT, professores que têm outras perspectivas, outras formas de entender a escola, de entender o processo educativo. Então, aos poucos, esses grupos vão se formando e incomodando e alterando esse espaço.
Isso é que é o mais bonito nesse movimento social. Não existe uma permissão, as coisas vão acontecendo. Então, todo esse processo de reconhecimento dos direitos LGBT, ou a questão da mulher, ou a questão do negro, ou a questão indígena, são processos que não foram permitidos por um governante, foram conquistados, né? E não tem volta. A escola faz mais do que não acolher, ela expulsa. Hoje, a escola, nos mais diversos níveis, desde os alunos aos trabalhadores da escola, os professores, eles não sabendo lidar com a situação, ele começa uma situação de perseguição e querer que a criança se vista de uma forma, que ela se comporte de uma forma, que ela faça isso, e vai provocando essas violências, aquilo que a criança quer expressar, como ela quer se apresentar, e que ela entende que ela não quer mais ficar naquele ambiente, aquilo faz mal para ela. Eu mesmo, várias vezes, fingi que eu estava doente para minha mãe para não ir para a escola, para não ser ridicularizado, para não ser motivo de chacota, para não apanhar na saída da escola, porque era isso que eu vivia e não tinha, por parte da direção ou por parte dos professores, um direcionamento para que os colegas conseguissem respeitar e conviver. Assim. Então, não é só dizer que a escola não está preparada e não está acolhendo. Hoje ela faz pior que isso. Hoje ela chega a expulsar. Gente, a educação tem que ser libertária, né? Quando a educação não é libertária, a gente sonha em se tornar o nosso algoz. Então, respeitar a gente, tentar entender as nossas demandas, respeitar o nome social. Não custa nada para um professor respeitar mesmo. Porque a escola é da onde você sai, é a sua base. E se a sua base não está bem fundamentada, você não vai a lugar nenhum, né? Eu me identifico como travesti, porque travesti para mim é uma bandeira de luta, é uma bandeira de resistência na construção do meu corpo. Eu sempre tive problemas em relação à escola, porque a escola ela não está aberta à diversidade. Como eu ingressei na escola em década de 80, peguei um finalzinho da ditadura, então eu sofria muito com essas questões, porque não se trabalhava isso. O mundo é muito binário, então existe aquele papel definido para o homem e o papel definido da mulher. Então, a partir do momento que eu começo a identificar com o universo feminino, que eu começo a fazer a construção do meu corpo, que a gente vai percebendo que a escola não consegue nos acolher. Eu não tenho relatos por exemplo, de fracasso com pais e estudantes, mas eu tenho relatos de assédio moral com colegas de trabalho. Então a gente percebe que o adolescente ele está até preparado por uma questão de rede social, por uma questão de mídia, sempre está retratando essas questões. Já o agente público parece que ele está mais engessado a essas situações. A minha formação é geógrafa e assim, os alunos, normalmente têm uma dificuldade muito grande com a cartografia, que seria uma ciência que trabalha com mapas, mas ela entra muito cálculo matemático e muito estatística. Então, como que eu introduzo o gênero dentro da cartografia? A gente faz um mapeamento. O Brasil hoje, infelizmente, é o primeiro país em assassinato de pessoas travestis e transexuais no mundo. Então, os meus alunos eles fazem esse mapeamento e, a partir desse mapeamento, eles constroem gráficos mostrando esse número de assassinatos. Eles montam os mapas com legenda mostrando quais são os estados mais perigosos para essas pessoas viverem, e eles têm que chegar a uma conclusão. Por que se mata tanto? Se mata porque a sociedade exclui, a família exclui, a escola continua sendo motor de exclusão, não há um mercado de trabalho e nem mercado de política de renda, então que acaba levando essas pessoas para a rua, para se prostituir. O caminho é tentar criar um ambiente que seja acolhedor, um ambiente que respeite as diferenças. Acho que se tem uma palavra que vai aproximar da nossa noção hoje de democracia é respeito. E esse respeito por qualquer situação. As pessoas não têm... É como se ela não escolheu nascer gay, ela não escolheu ser negra, ela não escolheu ser da forma como ela é, e ela precisa ser respeitada. Ela não pode ser diminuída, não pode ser invisibilizada, não pode ser perseguida e nem atacada por uma situação dessa. Assim. E a escola precisa criar esse ambiente de convivência, criar esse ambiente harmonioso. E dar mais tenra idade, porque eu acho que se você já desde o início ensinar a criança
de que o coleguinha pode ser diferente, que isso não é errado, que ele não precisa ser atacado, que ele não precisa ser perseguido por isso, você colabora para criar um ambiente de respeito mais para frente. Assim. Dar poder a essas pessoas para elas ultrapassarem esse tipo de crítica e esse tipo de preconceito, esse tipo de discriminação, que é bastante irracional, e fazer com que eles sejam sua própria voz. Essa é a mudança cultural que eu acho que a lei e as políticas elas podem implementar. Estar junto do transgênero, estar junto do afro-brasileiro, estar junto do que tem uma deficiência física, dar suporte para essas pessoas psicológico, de orientação, para que elas se levantem e elas falem, olha, isso que você está falando me atinge, me magoa, se foi esse o objetivo, ele foi bem atingido, mas isso não é algo legítimo ou aceitável de se fazer numa sociedade que hoje em dia é feita por diversos. Eu fico achando que passa pela formação. Eu não nasci pensando desse jeito, eu fui me transformando, né, com entendimento, com palestra, com debates. A gente tem que se aprofundar disso. E tem muito aquela mudança de postura, né? E isso tem que acontecer com a educação e com cada professor e com cada coordenador, porque não adianta o professor vir com uma mudança, vir com uma postura, né, que consiga trabalhar com essa diversidade, mas você tem uma escola que de repente fala com você, Terezinha, você está trabalhando muito a questão do negro, tem outros conteúdos, então é complicador. Eu acho que a escola tem um papel fundamental dentro da nossa sociedade, ela potencializa a realização da cidadania, dos projetos de vida, só que quando ela se pauta na cultura do silêncio, como se não houvesse a diversidade, ela influencia negativamente na formação das pessoas, ela impede ou ainda ela torna negativa a realização de certos projetos de felicidade. Eu acho que ela não tem o direito de fazer isso, ela não tem o direito de silenciar a diferença. Tocar no tema diversidade é também falar de gênero no ambiente escolar. O assunto tem gerado polêmica e muitas discussões na sociedade brasileira. Durante a tramitação do Plano Nacional de Educação, parlamentares excluíram do documento final qualquer menção à igualdade e identidade de gênero, orientação sexual e diversidade na escola. É mais uma barreira que você encontra. Em vez da gente estar avançando com o PNE, que vai pautar isso para que a gente possa atuar na sala de aula, você tem um corte ali e esse corte vai reverberar para toda a educação. E é uma postura opressora, né? É uma postura patriarcal. É a gente voltar, é retrocesso. E as pessoas às vezes não percebem, né, que isso é retrocesso. Uma coisa que os planos, né, tanto nacional como os estaduais, eles não fogem, é que há o reconhecimento da discriminação. Então, a escola deve combater a discriminação. O que muitos estados e municípios têm se defrontado, e também foi um debate no Plano Nacional, é que há especificidades dentro da discriminação. Sim. A discriminação em razão do gênero, a discriminação em razão da questão da realização sexual das pessoas, essa é uma questão importante para quem milita contra a discriminação. Então, seria necessário discriminar melhor, aí discriminar no outro sentido, detalhar melhor nos planos para que houvesse, né, dentro da escola, dentro dos projetos curriculares, dos projetos pedagógicos, o foco que essa é uma questão dentro da discriminação muito importante. As pessoas não podem marginalizar as outras e, da mesma forma, a escola não pode contribuir para isso. Essa audiência ela veio de um fórum técnico que está discutindo o Plano Estadual de Educação. Está na pauta da Assembleia hoje a revisão do Plano Estadual de Educação.
Então, de alguma forma da gente instruir os deputados sobre o que é essa discussão que está sendo colocada de gênero, que está muito forte hoje na sociedade e que estão demonizando a gente, colocando como de alguma forma a gente quisesse incidir ou atacar as famílias ou as crianças, sendo que é uma situação bem distinta. Assim, eu acho que se for observar e ler os textos, ler as propostas que a gente faz, é muito claro que a gente não quer incidir e obrigar a criança de ninguém a ser de uma forma ou de outra, mas que sim, que essa criança possa respeitar o coleguinha que seja diferente. A importância dessa questão do gênero hoje, que vem levantando toda essa polêmica, é diminuir essa violência que existe com esse segmento. É criar uma escola aberta realmente que trate da diversidade. Não é só das travestis e das transexuais, mas também do outro público, que é o LGB, que são as lésbicas, os gays e os bissexuais. É tratar também da violência que a mulher sofre. Hoje no Brasil, pelos dados do IPEA, o número de mulheres negras que morrem assassinadas aumentou. Então, por isso que é importante essa questão do gênero dentro da escola. Quando você retira, você está fazendo o quê? Um retrocesso, e você está afirmando essa violência que essa sociedade patriarcal impõe para a gente. Bem, Até o ensino médio, para mim não fazia muita diferença essa questão de gênero, se eu era homem, mulher. Isso para mim era uma coisa pequena, porque eu era criança, eu estava preocupada em me divertir. E aí no ensino médio eu comecei a me identificar e entender que eu era uma mulher trans. E a partir do momento que a minha transição começou, as violências começaram. Eu sempre tive notas boas, nunca tirei nota vermelha, e aí as minhas notas começaram a cair, porque os professores me maltratavam, os meus colegas me maltratavam, e os meus colegas começaram a me maltratar, principalmente quando os professores não respeitaram meu nome social, começaram a fazer chacota de mim na frente das salas de aula. Então isso deu um amparo para que os alunos fizessem essas violências sem proibição nenhuma. E aos 17 anos eu estava no 4º ano do ensino médio, porque era ensino técnico, e aí eu fui expulsa de casa. Aí eu ainda continuei indo para a escola por um tempo, até um momento que eu não aguentei mais e eu evadi. No último ano, assim, eu estava começando o último ano, assim, 9 meses faltando, e eu acabei evadindo. Era curso técnico em turismo, hoje eu não tenho esse diploma por causa disso. E eu acabei concluindo pelo Enem. Às vezes nós, professores, não estamos preparados, porque essa sociedade tem que estar preparada aqui fora também para essa discussão. Se não estamos preparados aqui fora, como que vamos agir lá dentro? Então, acho que faz falta a formação do professor também para tratar desse assunto, porque é algo que a gente tem que romper com a gente. Se a gente não está preparado para falar desse assunto, como você vai tratar isso e esse assunto dentro da escola? A gente vai aprendendo a lidar com a diversidade, lidando com a diversidade, né? Então, acho que não existe uma receita, né, para lidar com a diversidade, mas a escola, é papel da escola acolher a diversidade. E eu compreendo a escola pública como uma escola que é para todos, né? Então, a escola tem que acolher todo mundo, todos. E, além de acolher, a escola tem que garantir a aprendizagem de todos. Então, esse é um grande desafio que está posto. A questão fundamental para a escola é assumir o seu papel na preparação e no exercício da cidadania. Então, a escola deve ser um espaço de cidadania. Os professores, eles devem conversar entre si, devem conversar com os pais, devem conversar com as crianças qual é o projeto para a cidadania que a escola deve desenvolver. Deve ouvir esses atores, ou seja, o diálogo é a base para isso. E essa cidadania não pode ser excludente. Ela tem que ser uma cidadania para todos, ela tem que ser uma cidadania para o igual e para o diferente. O objetivo do UNAS seria justamente formar profissionais com essa visão cidadã para uma sociedade plural. Os principais feitos, assim, né, os mais recentes, então, a implementação do nome social, então, que agora em abril faz 1 ano, a gente conseguiu aprovar no CEP, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, a aprovação do nome social para todos os nossos alunos travestis, alunos e alunas travestis e transexuais, e agora o projeto junto
com o ESAJUN, que é o Núcleo de Prática Jurídica, com o apoio do professor Bruno, a retificação do nome civil. O UNAS me ajudou muito dentro da faculdade e como o ser humano também, assim. Eu comecei a ter mais contato com essas coisas, acabei entendendo melhor quem eu era e acabou que o começo da minha transição se deu dentro da faculdade. Muito porque eu me sentia muito acolhido e tinha uma liberdade para ser quem eu quisesse aqui. Ter um nome social dentro da faculdade é fenomenal, assim. Para a pessoa trans é extremamente importante, porque é um nome que eu me identifico, o meu nome social é o nome que eu me identifico e é o nome que eu utilizo todos os dias, que eu sou tratado. Bom, dentro do curso de Publicidade e Propaganda, a gente tem uma atividade que os alunos do terceiro módulo realizam, que é fazer uma campanha publicitária de cunho social que funciona nos moldes de uma concorrência, né? A ganhadora tem a campanha produzida no semestre seguinte. A ganhadora do semestre passado foi a agência DO, que produziu uma campanha de combate à LGBTfobia. Poder fazer essa campanha aqui dentro da UNA foi imprescindível para a gente na questão de poder levar esse pensamento que a gente compartilha daqui, que é um pensamento de não ter preconceito, de lutar contra isso, de respeitar as diferenças, para fora daqui e incentivar outros alunos também a ter esse pensamento. A nossa ideia, né, a gente entende os direitos LGBTs como direitos humanos. Então, pensar que o ambiente universitário tem que ser uma preparação para a sociedade, não apenas para o mercado de trabalho. Então, se a gente vive numa sociedade plural, onde existem as diferenças, a gente tem que preparar o nosso aluno para essa sociedade. Escrevo no escuro, um ato puro, eu me curo, mesmo sabendo que esse nem é o caminho mais seguro. Até me... Nós perdemos uma batalha, mas não perdemos a guerra. Uma Câmara que foi eleita e que representa os grandes oligopólios, os grandes meios de comunicação e foi financiada por grandes empresários. É uma Câmara que quer atacar diretamente os direitos dos trabalhadores. É uma Câmara que vota um impedimento de uma presidente que não tem nenhuma denúncia contra ela. Em 2014, nós tivemos 2 projetos distintos. Um que era a continuidade daquele projeto que nós elegemos com Lula e o outro que era representado pelo Aécio Neves, que voltava no projeto neoliberal. Então, essa luta que nós tivemos em 2014, esses que não queriam a renovação desse projeto, eles continuam atuando até hoje. Então, eles não deram sossego, eles são maioria no Congresso. Infelizmente, nós elegemos a nossa presidenta, mas o Congresso é reacionário, conservador. Então, desde 2014 que eles tentam tirar a Dilma. Vamos continuar lutando, resistindo, explicando ao povo brasileiro o que eles estão querendo e tenho certeza de que a luta, ela vence. Mesmo que a gente teve essa derrota agora, mas nós vamos vencer com certeza. E esse projeto que dá prioridade às questões sociais, mais educação, mais saúde, mais habitação para o povo brasileiro, vencerá. Apesar de você amanhã ser outro dia. Eu estava ao lado das Jéssicas, dos Chicos, dos trabalhadores, dos negros, das mulheres, dos Osvaldos, dos Marigelas, dos Bacuris. Eu fiquei do lado que mais cedo ou mais tarde vai vencer. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa, apesar de você. A gente fica mordido, não fica. Dente, lave o teu jeito de olhar. Me lembro do beijo em teu pescoço, do meu toque grosso, com medo de te transpassar.
gente fica mordido, não fica. Dente, lábio, teu jeito de olhar. Me lembro do beijo em teu pescoço, do meu toque grosso, com medo de